Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso podcast Medicina com Saúde, mais um episódio. Curte, se inscreve no canal, toca o sininho das notificações aí para ajudar nosso crescimento e não perder nada. Compartilhe esse vídeo também, porque hoje é um dia muito legal. Nós estamos aqui com 2 convidados e a doutora Mônica Travassos também, que vocês já conhecem. Ela está junto aqui comigo e fazendo as perguntas e convidando as pessoas também. Estamos juntos, hein, Mônica? Mais uma. Vamos lá, mais uma vez. Desculpa te perturbar, tá? E hoje nós vamos falar do Outubro Rosa e do Novembro Azul. Para você aí que é espectador e não sabe o que é muito importante para a sua saúde. Primeiro, estamos com a mastologista, doutora Flávia Cardoso. Fala, Flavinha, tudo bem? Tudo bem, Obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês. Obrigado pelo seu tempo também. E para falar do Novembro Azul, estamos com o médico urologista, Dr. Carlos André Cloida. Fala, Carlos. Obrigado. Obrigado pela sua presença. Obrigado. E a Mônica, vocês já sabem, é mastologista, né? Ela, inclusive, que trouxe a Flávia, que me apresentou a Flávia. O Dr. Cloida é amigo da Flávia e vamos bater um papo aqui sobre o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Tudo bem, pessoal? Sejam Tudo muito bem. bem-vindos. Tudo, obrigado. Tudo jóia. Vamos lá, Flávia, você aí. Me conta um pouquinho o que você faz, como é que é a sua rotina na mastologia e já engata falando o que você acha de relevante aí sobre o Outubro Rosa. Fala, né? Do jeito que você achar melhor aí. Primeiro que tem muita gente não sabe o que é direito à especialidade, né? Mastologia, aí fica meio na dúvida do que é. Então, a gente faz a medicina, né? Faculdade de medicina e faz residência ou em ginecologia, obstetrícia ou em cirurgia geral. E aí, depois, a gente faz uma residência em mastologia para ser especialista nas doenças de mama, certo, né? Então, eu segui esse caminho, eu fiz ginecologia e obstetrícia, na época não tinha pensado ainda em mastologia. Eu sabia que eu queria fazer ginecologia oncológica, queria seguir para essa área de câncer e tal, mas aí me apaixonei pela mastologia e acaba que a gente trata muito câncer de mama, né? Então, apesar de tratar todas as doenças da mama, a gente vê muito câncer de mama. Então, eu me especializei depois fiz outra residência no INCA. E aí, depois que eu fiz a residência, eu não trabalhei mais com ginecologia, né? Obstetrícia, acho que eu nunca trabalhei. Mas ginecologia eu ainda fazia no consultório. E os meus concursos públicos são em mastologia. E consultório eu não faço também mais ginecologia. Então, meu dia a dia, basicamente mesmo... Você está voltada, então, para mama, mastologia, parte cirúrgica e clínica? Parte cirúrgica e clínica, que é outra dúvida. Às vezes a pessoa, né, o paciente vai em você com algum problema na mama, você faz o diagnóstico e aí fala, e agora? Eu tenho que operar com quem? Acho que é o cirurgião geral, né? Com o mastologista mas o mesmo. mastologista é cirurgião, exatamente. Beleza. Maravilha, Flávia. E sobre o Outubro Rosa, né? Eu acho que é um mês... Eu acho que além do Novembro Azul, são os meses que mais chamam a atenção, né, para essa finalidade, porque todo mês tem uma cor, né? Então, tem amarelo, tem laranja. Sim. Mas eu acho que o Outubro Rosa foi o primeiro que realmente chama a atenção. E o Novembro Azul, acho que agora também. Porque são os cânceres que mais acometem a população feminina. Vamos explicar, então, para quem masculina. não sabe, o que é o Outubro Rosa, Flávia? Mônica, Outubro Rosa. O Outubro Rosa começou nos Estados Unidos, né, em 1990, com uma fundação que é a Susan Komen, que foi uma paciente que faleceu de câncer de mama muito jovem, teve um câncer de mama, fez diversas cirurgias, então foi uma paciente que teve o câncer. E aí a irmã dela, depois que a irmã faleceu, a irmã prometeu que ia fazer alguma coisa para chamar a atenção, para tentar fazer com que as mulheres tivessem um diagnóstico precoce do câncer, que tivesse oportunidade de um tratamento que não levasse as pessoas a falecerem. Então, ela começou a fazer corridas, caminhadas, e aí começou a distribuir aquele lacinho rosa. Sim.
que hoje é o símbolo, né, acho que da mastologia, do câncer de mama. Em 1990 foi a primeira corrida né, contra, né, o câncer em Nova York. E aí, a partir daí, foi tomando uma proporção, que vários estados americanos foram aderindo, até que o parlamento americano fez um projeto de lei que em outubro ficou conhecido como um Outubro Rosa, para chamar atenção, para tentar aumentar o diagnóstico precoce, para tentar uma prevenção desse câncer de mama que não parava de aumentar, entendeu? Beleza, começou nos Estados Unidos, aí se espalhou, e aí, né? foi se espalhando. Aqui no Brasil, primeira vez o obelisco foi em São Paulo. O obelisco do Ibirapuera, que foi o primeiro monumento que se iluminou de rosa em 2002. Hoje é o Cristo é tudo. os estádios, né? Então, Maracanã. A gente foi agora a Brasília num congresso e aí falaram que Brasília inteira fica rosa. E se você prestar atenção, os hospitais no Rio de Janeiro, eles também se iluminam de rosa nesse Eu fui Outubro Rosa. sexta-feira no clube aqui no Rio Iate e ele estava a iluminação toda rosa. E todo mundo com aquele broche também, um lacinho rosa. O laço. Né? Então, assim, eu acho que realmente é um mês, né, que chama para a gente prestar atenção, né, nesse problema. Mas a gente tem que ter isso, né? Tem que tentar falar. Não adianta só falar do Outubro Rosa e as pessoas, os pacientes não saberem nem onde é que vai ter uma ajuda. Então, vários lugares proporcionam mamografia de graça para a população. Lá no hospital, né, de Ipanema e da Lagoa, a gente recebe gente que... Felipe Matoso, CDPI, enfim, abrem vagas para essas pacientes. Até os laboratórios particulares também. Laboratórios particulares. Os privados fazem isso também. Então, assim, mais do que só falar, eu acho que a gente tem que tentar a conscientização, ter ação, né? A conscientização que é a palavra que eu acho que é mais importante na questão Outubro Rosa. Porque câncer você vai encontrar em qualquer mês. Mas a conscientização é quando como se você estivesse abrindo os olhos para as pessoas que, assim, olha só, não deixa de fazer, vai lá, procura. A mamografia ainda é a melhor arma para detecção precoce. Então, são essas coisas que a gente tem que estar o tempo todo falando que vai alinhar as pacientes com aquilo que o médico tem para oferecer. Lembra, tá na hora, ou minha mãe não fez. Mãe, quanto tempo que você não faz? 3 anos. Então... chamar a atenção e a gente tentar também ver o que a gente pode fazer para diminuir essa estatística que não para de aumentar. E nós tivemos o primeiro programa, viu, Cloida? Foi com a Mônica, e a Mônica falou que esse ano o índice de câncer de mama seria de mais de 73 mil casos. É um índice alto, né, gente? Não, e assim, eu peguei outro dia uma palestra de Outubro Rosa, né, que eu fui pegar, deve ter 4 anos. Aí a previsão, né, a estimativa de novos casos, acho que era 66 mil. Aí depois passou para 69 mil. E a gente, né, fala, nossa, quase 70 mil novos casos aqui no Brasil de câncer de mama. E agora a previsão para esse ano 73, né? Então... E só vai aumentar. Assim, o interessante que a gente tem que entender, quanto mais encontrar, ok. O importante é encontrar em fase inicial. Isso que a gente quer. Porque a gente quer reduzir a mortalidade. A gente não quer só reduzir a detecção precoce. Mas seria bom? Seria. Mas a gente sabe que vai continuar crescendo. Mas o importante é você detectar em fase inicial e você conseguir tratar essa paciente e não levar o índice de mortalidade. Esse que, na verdade, é o nosso tendão de Aquiles. É diminuir a taxa de mortalidade. A gente conseguir tratamento para todo mundo, né? Exatamente. Aí muita gente pergunta, né? Mas será que não está aumentando porque está diagnosticando mais? Essa foi uma das minhas perguntas, porque nós tivemos 2 anos, mais ou menos, né? Da pandemia. Da pandemia. O pessoal não fez exame preventivo, não é isso? Muita gente não, infelizmente. Não era possível fazer, né? Ficou muito parado. Né? E assim, o medo de morrer por uma doença
como a Covid. Então, isso mexeu muito com a cabeça das pessoas. E com dos médicos também. Vamos lá ser verdadeiros. Porque tinha medo, de repente, uma daquelas pacientes poder estar com a Covid e morrer, né? Então... e ir fazer uma mamografia e pegar a Covid no laboratório, né? Então, assim, realmente deu uma parada. Mas, assim, não é só que a gente esteja diagnosticando mais. Até porque a gente pega a cobertura mamográfica, a gente falar de paciente privado é uma coisa. A gente falar de... paciente público. A gente vê que não está aumentando, infelizmente, a cobertura mamográfica, né? Então, assim, está aumentando. Acho que a gente deve... Vocês devem ter falado, a gente pode falar, a mudança de estilo de vida, de comportamento, e que está aumentando mesmo, não só como... o que a mama aumenta, a próstata a gente vê aumentando exatamente igual para homem, né? Vamos falar disso aí depois também, sobre aqueles fatores, né? Você já até comentou, fatores mas é bom risco. Agora a gente... Enfatizar. A gente vê outro câncer que está aumentando, que agora já está em segundo lugar, é o de cólon. Né? Que é muito relacionado à alimentação também. Então, eu tive um radio-oncologista, radioterapeuta, que esteve aqui, viu, Cloida? Nosso tempo é radioterapeuta, né? É radioterapeuta, né? Agora é radio-oncologista. Radio-oncologista. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Então, ele falou isso também, que câncer tem colonoscopia, está cada vez mais diminuindo. Já passou para 45 anos, vai passar, eu acho que daqui a pouco para 40, assim como a mamografia. Né? E o câncer de mama, que é o primeiro na população feminina, né, o mais comum, ele é 3 vezes mais do que o segundo colocado. Né? Você então, está assim, alto o índice, né? É muito mais alto, é muito mais frequente do que os outros. Né? Então, a gente tem que chamar atenção mesmo. Sim, vamos falar. O Carlos André, e você? Me conta, cara. Foi muito bom ouvi-las primeiro, né? Porque... Fala da sua história e o que na verdade, é o Novembro Azul, que a gente vai bater nessa bola aqui. Na verdade, como foi dito pela minha amiga de tantos anos, né? A nossa formação é cirúrgica, né? A formação hoje de urologista são 6 anos, 3 de residência e cirurgia geral e 3 em urologia. Então, uma formação densa, né? Na nossa universidade, eu sou da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, conhecida como Unirio. Nosso hospital, o Hospital Universitário Gafrey Guinle, e nós temos serviço de urologia, entre outros serviços. Então, na verdade, fiquei curioso ouvindo aqui elas falarem, né? Porque eu já vou no dia 1º de novembro, já tem uma palestra de Novembro Azul. Certo. Já vou reunir os funcionários do hospital, já consegui um coquetel. Vou dar um Novembro Azul para os funcionários do hospital. Isso é muito interessante. E quando eu coloco no primeiro slide a incidência do câncer de próstata, é exatamente parecido com o câncer de mama. Curiosidade, porque vocês falaram aqui em 60 mil, 70 mil, exatamente a incidência anual do câncer de próstata. Que curiosidade, né? Só um adendo. Esse radioterapeuta, esse médico que esteve aqui, Dr. Bruno, ele falou que o maior índice de câncer em ambos é o de pele. É claro. Verdadeiro, o de pele não melanoma, que é bacelular. Com certeza. Aí, para mulher de mama disparado e de homem próstata. Isso. A gente sempre fala excluindo o de pele, né? Com certeza. O de pele tem que ser também muito falado, né? Sim. Usar filtro solar. Eu mesmo, às vezes, acho que é dezembro, né? Dezembro laranja. Dezembro laranja. Mas, na verdade, o Novembro Azul, ele surgiu com uma ideia muito semelhante a Outubro Rosa, e eu falo em nome da Sociedade Brasileira de Urologia. Sou membro titular, já fui tesoureiro, já ocupei vários cargos na Sociedade Brasileira de Urologia. E, na verdade, a Sociedade Brasileira de Urologia abraça essa temática do câncer da próstata. Mas a nossa visão da Sociedade de Urologia é mais ampla. Na verdade, a gente fala de saúde do homem integral. Nós queremos fazer, como ginecologistas hoje fazem saúde da mulher, né? Quando você fala, a urologia, a nossa proposta é ser saúde do homem, de maneira ampla. Né? Claro, o câncer de próstata é um tema importantíssimo, até pela incidência muito alta, mas a ideia do Novembro Azul não é exclusivamente o câncer da próstata. Envolve o que? A andrologia? Tudo da urologia. Da criança ao idoso com problemas prostáticos. Então, a ideia da urologia é chamar atenção para a saúde do homem. É mais difícil o homem do que a mulher ir assim para a rotina. Porque ginecologista, a mulher
vai na desde verdade, sempre, né? Cultural, né, Flávia? É cultural. A mãe, desde a avó, todo a mundo mãe já leva a filha que ficou mexada a primeira vez e que vai namorar e que... Agora, homem é tão mais difícil, está diminuindo, mas a diferença de mortes era de 8 anos. A média de morte de homens, eles morrem 8 anos antes, o nível de idade. As mulheres chegam à idade tal e o homem chega a 8 anos a menos. Tem alguns vieses, como violência e outras coisas. Mas, na verdade, é isso. Está diminuindo, curiosamente. A idade está... As mulheres vieram para o mercado de trabalho, as mulheres hoje têm hábitos igual aos homens. Então, é uma curiosidade. Na verdade, essa diferença está diminuindo entre mortes, da diferença de homens para mulheres. Vocês estão estressando muito a gente. Mas é isso. E a gente... Olha a Flávia. A gente tem feito várias campanhas, fomos ao Maracanã, a sociedade entrou com uma faixa no Maracanã, num jogo. Era quem contra quem? Não posso falar aqui, né? Por causa do Botafogo, que é meu time. Pode falar, não. Podemos falar de futebol. Mas, na verdade, era um jogo do Flamengo com um time de fora. Mas, na verdade, é isso. Então, a nossa proposta é falar do câncer de próstata, claro. E, Carlos, qual é a média de idade com câncer de próstata num homem? A Sociedade de Urologia, ela recomenda a partir dos 45 anos. Fazer o quê? Exames. Uma consulta só não? Uma consulta com o urologista. A consulta é muito além do toque retal. A consulta é você fazer um histórico do paciente, ver se ele tem história familiar, se ele é afrodescendente, tem que ter um olhar mais profundo. E por quê? Porque os estudos internacionais mostram que o câncer de próstata em afrodescendente ele é mais agressivo. E nossa experiência pessoal, já tenho 37 formado, então já tenho experiência pessoal em operar próstata de câncer. Então, na verdade, no Brasil o câncer é mais agressivo. A gente conversando com alguém lá da terra do meu pai, que é a República Tcheca, né? Lá você vê, meu pai é tcheco, né? Lá na Europa, eles têm outra visão do câncer de próstata. Curiosamente, lá ele é menos agressivo. Aqui no Brasil, porque nós temos uma miscigenação muito grande. Faz sentido. A gente tem essa visão que o câncer de próstata é menos agressivo que o câncer de mama. Isso em outros lugares. Né? No Brasil, ele tem uma agressividade maior. Claro, não temos ainda trabalhos comprobatórios, mas a experiência de cada urologista, perdi vários pacientes por câncer metastático de próstata. Então, na verdade, cada caso, como tudo em medicina, né? Cada caso é um caso. E a gente começa... As Forças Armadas já começam a fazer PSA com 40 anos. As Forças Armadas. Você acha que pode ser uma tendência? Pode ser uma tendência, porque, na verdade, é um exame simples, não é um exame que diz tudo, mas é um marcador interessante. Ainda não tem marcador melhor do que o exame de sangue. É um exame de sangue. De sangue, só para o público leigo. Exame de sangue. Exame de sangue que você vai medir os índices. Uma proteína produzida pela próstata. É o primeiro passo que eu falo para os pacientes no consultório. Se o PSA está no nível bom, é um bom começo de conversa, mas não acabou aqui não. PSA, hein, pessoal? Também pode aumentar... É um exame de sangue. E também pode aumentar a hiperplasia benigna. Hiperplasia benigna. Na verdade, mais importante, acabei de sair do presídio, estava examinando homens no presídio. Fazer uma ação. Fazer uma ação social. Saí do presídio direto pra cá. Presídio, vim aqui para minha visita. Pessoal. É uma ação. Nós fazemos uma ação voluntária no presídio. E, por sinal, só tem pobre lá, tá? Desculpa, né? Examinei mais de 30 hoje, só pobres. Desculpe. O rico não fica preso aqui, né? Desculpa, no nosso país. Só pobres. Pobres, sem acesso, homens de 70 anos. Não, mas aí fala para a turma entender mesmo aí. Você está falando que nós fazemos uma baixa renda social, baixa renda social, pobres, encarcerados. Isso influencia na estatística do câncer de próstata? Influencia que eles não têm acesso. Tá. Hoje eu atendi homens de 70, 80 anos que nunca tinham feito qualquer exame de próstata. Já tinham noção do PSA, mas não têm acesso. Qual o problema do Brasil? O problema do Brasil é a falta de acesso. Certo. Ao especialista, isso que nós falamos no Novembro Azul também. A sociedade se põe assim. Perfeito, fala do Novembro Azul. Você, no Novembro Azul, você tem falta de especialistas na rede pública. É mais fácil a mulher conseguir uma consulta com um ginecologista, num posto de saúde, em Duque de Caxias, que eu tenho vários amigos lá, do que conseguir uma consulta com urologia. Isso é um grande drama. No sistema carcerário que nós fazemos o trabalho voluntário com a nossa universidade pública, as mulheres são melhor atendidas do que os homens. Falei isso hoje lá. Você faz esse trabalho o ano todo? Nós fazemos há anos. Nós fazemos há anos o trabalho de levar a sociedade de urologia
para dentro do presídio. Nós levamos alunos, nós levamos medicamentos próprios. De forma voluntária, né? Voluntária. Legal. Depois a gente pode até um dia falar mais sobre esse voluntariado, que na verdade a Sociedade Brasileira de Urologia, hoje todos os alunos ganharam camisas da Sociedade de Urologia, depois eu mostro as fotos, camisas azuis, e tentar conscientizar desde o aluno da graduação em medicina, na nossa universidade é pública, para que ele possa, mesmo que ele vá para outras especialidades, ele entender a importância do Novembro Azul, da prevenção das doenças do homem, em especial do câncer de próstata, tendo visto a sua incidência. Mas, curiosamente, a hiperplasia prostática é mais comum do que o câncer. O aumento benigno da próstata é muito mais comum do que o câncer. E aumenta o PSA também. Pode aumentar. Mas não é isso. O problema é que a hiperplasia prostática benigna é um tema do Novembro Azul agora para a gente Vamos também. só traduzir. O que é hiperplasia prostática? Na verdade, seria o aumento da próstata da idade, assim que eu explico para os pacientes. A sua próstata não está com câncer, mas já está aumentado pela idade. E dá dificuldade, o senhor tem que de urinar. Agora, saí do presídio agora, passei sonda em 3 homens. Pois é, coitado. Todos os homens idosos com problema de próstata. Então, o Novembro Azul, ele é muito mais... Claro, o câncer de próstata, como câncer de mama, tem toda uma discussão acadêmica sobre isso. Mas o Novembro Azul é muito mais do que isso. Novembro Azul é uma parada no mês... Para cuidar do saúde do homem integral. Saúde do homem. Até da parte sexual, até da parte da fimose. Tem um mutirão de homens que fazem postectomia, que no Brasil poucos sabem, mas 1.000 homens têm câncer de próstata, câncer de pênis por ano. 1.000 homens têm câncer de pênis por ano. E alguns alunos da escola de medicina não sabem nem que existe câncer de pênis. Falei, vocês tem que estudar um pouquinho mais, porque o câncer de pênis é uma verdade no Brasil de pouca assistência médica ainda. E esse deve ser um tipo de câncer que o cara não vai ao médico, né? amputação peniana. Esse ano mesmo eu fiz algumas. E, assim, uma curiosidade minha, na verdade, quando se chega com um diagnóstico de câncer de próstata, e o homem pensa na virilidade, você acha que quantos os homens têm coragem de procurar e saber que ele não vai ser mais do tratamento. Tem muita gente morrendo de câncer no Brasil, seja de câncer de próstata, seja de câncer de mama. Então isso amedronta, têm medo. O que tem levado os homens ao médico é o medo. Eles chegam com medo de morrer. Então você acha que o medo de morrer, ele supera a questão da virilidade? Essa questão da virilidade, eu acho que no Brasil não tem acesso. Eu tenho dados. Fizemos uma campanha na Baixada Fluminense unicamente para dosar PSA, para começar a conscientizar o homem. Gente, foram 2.000 homens num dia reunidos. A gente usou o quartel dos corpos de bombeiros, os hospitais, foram 2.000 homens. Nós temos tudo documentado. Falamos, vai ter uma coleta de PSA para conversar sobre próstata, 2.000. Não tem acesso. Eu acho que essa questão da virilidade conta e tudo, mas não é isso. O Brasil, você tem muito diagnóstico tardio de câncer de próstata. Não é por falta de medo da virilidade. Hoje você tem recursos para isso. Você tem que falar para o paciente. Alguns já sabem, posso botar uma prótese peniana, esse próstata inflável, prótese semirrígida. No SUS você já tem hoje alguns locais em que você bota prótese peniana pelo SUS. Então, na verdade, ele já começa a atender. E hoje também, doutora, eles vão muito já na internet. Doutor, eu sei se eu fizer uma cirurgia, ficar com disfunção sexual, tem tratamento. Seja injeções, seja... Mas até que ponto, a pergunta é outra, até que ponto isso impactaria do homem deixar de procurar a assistência? Eu acho que não seja melhor. Está melhor. Eu tenho muito tempo. Existia mais machismo, existia mais. Mas eu ainda vejo assim, eu converso com rapazes hoje em dia de 50, 45, novos, mais novos. E eu vejo uma grande. Ele fala assim, achando que não tem necessidade. Mas esse mesmo paciente, doutora, não faz colonoscopia. É o mesmo paciente que, não vou fazer colonoscopia. Mesmo paciente que tem esse pensamento aí, desculpa, é ignorância, né? Mas não é questão só de ignorância. Eu acho que tudo é um medo. Você, às vezes, pode ter o medo do tratamento.
você não saber o que vai ser o depois. Então, a gente que não faz, está palpando o nódulo e esconde. Mas o nosso trabalho é isso. O nosso trabalho, mas quando ele começa a ver no bairro dele vários homens usando sonda, quando ele começa a ver no bairro dele, como ele vê um irmão dele usando um catéter vesical... Mas eu acho que aí é o impacto. Quando você vê alguém próximo sendo acometido por uma doença, com certeza aquilo faz uma cascata. É um efeito dominó. Todo mundo vai procurando. A outra realidade não é verdadeira. Se a pessoa tiver que levantar a bandeira para ir procurar, primeiro tem a questão do acesso, que não é fácil. E segundo... Tem um preconceito com o toque, né? Exato, o toque. As campanhas que tiveram do toque, por sinal... podem ser, tem algum efeito e tudo mais, mas era um dedo correndo atrás da pessoa. Eu acho isso um tanto agressivo. Mas, na verdade... eu vejo como agressivo. Eu acho que a maneira como se fala e que se coloca, eu acho que essa maneira tem que falar, olha, você pode conseguir, você pode fazer um exame. Por isso que a Sociedade Brasileira de Urologia, ela abre o Novembro Azul para não ficar batendo só no câncer da próstata. Isso é muito importante como câncer de mama. Até a estatística é parecida. Cada um tem um tratamento diverso. Então, a nossa proposta, justamente para atrair o homem, tem a ver com o que você acabou de falar, a gente faz uma proposta de saúde integral do homem no Novembro Azul. Para trazer... Você fala de hiperplasia, você fala de disfunção sexual, que existem medicamentos hoje eficazes, você fala de ejaculação precoce. Aí, nesse cativar não da população... Não foca, né, direto no negócio para todos, para o cara poder dar uma relaxada e procurar mas eu acho que é isso. Rola um preconceito muito maior do que... A urologia é tão grande, tão legal, né? O pessoal brinca lá na universidade que eu não consegui fazer meu próprio filho, né? Urologista. Meu filho é cardiologista. Aí o pessoal brinca, você não convenceu o seu filho, quer convencer os alunos. Convencer os alunos, né? Você não convenceu o seu próprio filho, né? Meu filho lá do Pedro Ernesto estava comigo lá na ação social agora. Acabei de deixá-lo no metrô. Então, na verdade, você vê. Então, eu vi esse Novembro Azul, como eu tenho bastante tempo de formado, eu vi o Novembro Azul surgir. Crescendo. Surgiu. Eu vi que surgia, não existia. Eu vi surgir. Na medida que surgiu, porque eu tenho muito tempo, né? Eu vi que realmente os homens procuram mais, eles querem consultar. Muitos chegam para mim, pagam a consulta particular, doutor, e falam, poxa, eu não consegui de maneira alguma pela regulação pública ser examinado. Olha só, eu não estou falando de operação de câncer de próstata, ele não consegue ser examinado. Uma consulta. Essa é a realidade do Rio de Janeiro hoje. Eu tenho duas perguntas. O câncer de próstata, a gente está vendo câncer de mama cada vez mais cedo, né? Assim, pacientes de 40 a 50 está correspondendo a 1/3 dos cânceres de mama. Inclusive, o protocolo de vocês abaixou a idade, não foi? Exatamente. Então, era, né, assim, pela sociedade... congresso que eu fui lá. Pelo Ministério da Saúde ainda é 50 anos, a cada 2 anos. E já está mudando, mas, né? Assim, a sociedade, todas as sociedades, né? A mastologia, a oncologia clínica, já passou para 40, né? Então, é anual a partir dos 40. Câncer de próstata a gente não vê essa tendência. Não, a sociedade de urologia. A sociedade de urologia já hoje, nós distribuímos para todo o Brasil uma aula mais ou menos pré-pronta para o urologista dar aula lá no interior do Brasil. Na verdade, a sociedade hoje a gente tem uma aula pré-pronta que a gente disponibiliza. Nosso site, vou até fazer Porque no Outubro Rosa, ginecologistas às vezes ficam me pedindo, vou ter que dar uma lá no meu trabalho. Agora está unificado. A gente conseguiu nesse ano, a gente está com várias sociedades, oncologia clínica, oncologia cirúrgica, a ginecologia obstetrícia, a radiologia, a mastologia. Então, nesse ano, a campanha vai ser única. A gente vai botar uma campanha com câncer de mama única. Então, isso é uma coisa que a gente começa... Porque é o que ele falou. Tem gente lá no interior que não vai ter mastologista, mas a ginecologista faz uma palestra ali no Outubro Rosa. Padrão, não é isso? Mas ao longo dos anos, também caiu a idade. Tanto que hoje a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda 45 anos, acima de 45. É mais agressivo quando são jovens. Quando são jovens é muito parecido. Agora, curiosamente, é muito parecido com a mama. Pessoal, agora eu só queria pontuar uma coisa aqui, que aí é mais para o público. Tanto você, Flávia, quanto Mônica, como mastologistas, e você, Cloida, como urologista, acho que cada um podia pontuar um pouco sobre como que está a estatística, no caso de vocês duas, do câncer de mama, você do
câncer de próstata em específico. Claro. E como que está o tratamento hoje em dia? Você pode falar de idade, você pode falar de fatores novos para a mulher ou para o homem. Era outra pergunta eu acho que vocês podiam... Beleza, que a gente já faz para ele. Eu gostaria que vocês falassem do uso de hormônios, tanto em homem quanto em mulher, da implicação disso ter aumentado o índice dos respectivos tipos de câncer e de ter baixado a idade também. Com certeza. O que isso tem a ver, o uso de medicações, comportamentos? Enfim, fala aí, Flávia. Bem, vamos começar. Vamos, eu acho que a gente pode. De rosa, eu tô rosa e azul. E azul, beleza. Eu tô de rosa e azul. Tem um porquê. O rosa é o câncer de mama que a gente tá. Então a gente ainda tá em outubro rosa. E a gente vai entrar no novembro azul. Mas esse azul não é porque do novembro azul. Até gostaria que fosse, mas não é. Isso tem um porquê para mostrar que sempre no câncer de mama feminino existe 1% do câncer masculino. Então, a gente tem que entender que isso é uma abrangência diferenciada. Enquanto a gente fala aqui do câncer de próstata, que é em homem, no câncer de mama não é só a mulher que tem. Dá em homem também. Claro. Então, muito homem não sabe, aí vai ficando aquele nódulo que é fácil palpar, né, no homem. Não tem parente. Só que acha que não é nada, porque nem imagina que... E aí a gente acaba muitas vezes diagnosticando em estágio mais muito tardio, mais avançado, né? O que eu ia perguntar sobre, né, tratamento é que a gente tem uma lei para reconstrução imediata naquelas pacientes que a gente ainda precisa fazer uma mastectomia, que é uma retirada da mama toda. Vocês têm alguma coisa ainda sobre não. a prótese? Nós temos um grupo da sociedade em Brasília. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela tem um escritório em Brasília, justamente para buscar e talvez apoio. Agora... Ainda não temos essa legislação, a gente está se organizando, mas a sociedade é uma sociedade muito robusta em todo o Brasil, né? Uma sociedade muito antiga, né? Tem perto de 100 anos, a Sociedade Brasileira de Urologia, e ela aproveita esses momentos e a gente está discutindo lá a saúde do homem. Já tem uns projetos de saúde do integrador, mas aqui no Rio de Janeiro, o que eu observo, né? Sou carioca, né? E, na verdade, aqui ainda está engatinhando muito. Mesmo no sistema penitenciário, as mulheres são melhor atendidas do que os homens. Sim. Flavinha, me fala dos fatores de risco para o câncer de mama. Que então. O que é o fator de risco? O que é prevenção primária? O que seria uma prevenção secundária? E o que a gente pode fazer efetivamente tentar mudar essa estatística, então, assim, a gente tem fatores de risco que a gente não consegue mudar, né, que são inerentes à nossa história. Então, história familiar. Então, você já nasce com aquele DNA, você já vem daquela família, isso a gente não consegue mudar, né? Então, assim, a grande maioria dos cânceres de mama, disparado, o câncer de mama cresce com hormônio, né? O hormônio estimula o crescimento do câncer de mama na grande maioria das vezes. O hormônio já é inerente da mulher, que ela produz. Por isso, estrogênio e progesterona. Por isso é mais comum, bem mais comum. São os tumores luminais. Então, assim, você, quando fica mais tempo exposto ao hormônio, você pode ter mais chance de ter câncer de mama. Isso não quer dizer também que você vá ter, né? Mas a gente tem alguns fatores que a gente sabe que são protetivos, né, para câncer de mama. Então, quando você engravida cedo, é um fator de proteção. Quando você amamenta muito, é um fator de proteção. Quando você tem muitos filhos, é um fator de proteção. E isso é uma coisa que... Estou toda protegida. Você está muito protegida, eu estou protegida, Bessa. Eu tive vários filhos, gente. Amamentei a Bessa, então... Mas isso não quer dizer, né? Então, assim, a maioria das pacientes que a gente pega com câncer de mama tiveram vários filhos, amamentaram, enfim. Então, quando você tem a primeira menstruação muito cedo, né, uma menarca precoce, uma menopausa tardia. Então, a primeira menstruação com 10 anos e a última com 55. Você tem mais chance do que alguém que menstruou com 14 e parou de menstruar com 45, enfim. Esses fatores a gente não consegue mudar, né? Uhum. É nossa Sim. história. O que tem mudado e que é um dos fatores que pode ser que está aumentando, né, essa estatística, é que a gente está tendo filho cada vez mais tarde, a gente tem
tido cada vez menos filho quando tem, né? Muitas mulheres estão optando por não ter filhos. A gente amamenta cada vez menos porque a gente está inserida no mercado de trabalho. É um a gente fator tá com comportamental. Esse. Comportamental, eu acho muito. que isso foi o que o Carlos André falou, a gente está se assemelhando ali àquela vida, aqueles hábitos que eram dos homens, né? Então, tabagismo, bebida alcoólica. Antigamente, nossas vós, nossas bisavós tinham uma vida mais regrada, mais saudável. Atualmente a mulher está bebendo mais. Isso que você está dizendo, a mulher está bebendo e está fumando mais também. Está bebendo mais. Bebendo mais, com certeza. Do que bebendo nossa mais. bisavó, Então, você vê que essa distância mãe. que tem entre os homens e as mulheres, da idade de morte... Aqueles 8 anos... Já não é mais 8. Já não é mais 8. Já está chegando mais próximo. Agora, uma coisa que a gente pode fazer para prevenir é atividade física. Exatamente. Alimentação saudável. E isso eu acho que está mudando também com o tempo. As mulheres estão se conscientizando, tentando fazer mais atividade física. Então, apesar da gente estar entrando nesse mercado de trabalho louco e a gente faz mais reposição hormonal, a gente... Não, faz mais reposição. Você apontou para mim, não, porque você é macho. Só apontei porque você é macho. Você jamais, nem pensei nisso. Mas a gente está também tentando, né, chamar a atenção para isso. Hábitos de vida saudáveis. Não, super concordo. A mulherada está fazendo atividade física como eu nunca vi antes. Eu acho também que isso... Isso é bom, claro, né? Mas leva aquele uso do hormônio, aqueles chips, aquelas coisas que... Isso aí deixa para depois. Vamos deixar para depois, que é bem polêmico, porque eu quero né? perguntar o uso do hormônio em mulheres, o hormônio sintético, vamos dizer assim, não tem problema. Mas então, só para pontuar mesmo... Isso seria uma prevenção primária, então, né? A gente tentar hábitos de vida para a gente não desenvolver o câncer. Tem os hábitos naturais, são genéticos e hormonais da própria mulher. Isso. E agora, comportamental, a gente pode... É o que a gente pode mudar. É o que é o único... quer dizer, o único não, mas é o que ajuda... É o que você pode manipular. Você fazer atividade física, diminuir bebida, cigarro, né? e tudo mais. Assim, isso você pode mudar. Isso você pode mudar. E aí você previne, talvez, que o câncer apareça. E eu colocaria mais um da minha cabeça aqui. O estresse. Então, eu ia falar do sono. O estresse que a mulher, como o Carlos falou... o estresse. E a qualidade de sono também é uma coisa que a gente está conseguindo ver bastante. Isso é muito importante, qualidade de sono. Isso é uma coisa que a gente... É essa vida que a gente tá sempre equilibrando o pratinho. Horas jogando coisa para você e você o WhatsApp, você, né... WhatsApp, você cuidar dos para filhos, de ver uma hora, você tem 500... Carlos, ser bem-sucedida profissionalmente. Então, esse estresse, essa angústia, cada vez menos, isso tudo causa uma qualidade de sono pior, e isso também a gente sabe que está ligado a esses fatores inflamatórios, né? Sem dúvida, essa alta incidência do câncer de próstata no Brasil, nos Estados Unidos, nos países ocidentais, tem muito a ver com a alimentação. Isso já está provado. Sim. Na verdade, no Japão e outros países que têm estudos mais profundos, eles têm baixa incidência de câncer de próstata, tendo em vista os hábitos alimentares. Também. E foi feito alguns estudos da colônia japonesa que migrou para os Estados Unidos. No que eles migraram, a outra geração já tinha o índice de câncer de próstata igual ao americano. Mesmo geneticamente japoneses, trabalhos científicos mostraram que mesmo geneticamente o pai e mãe eram japoneses, mas eles vivendo nos Estados Unidos e já tinha incidência de câncer de próstata igual ao americano. A alimentação, a piora da alimentação. Com certeza. Qualidade, né? E uma coisa que a gente vê no mapa do Brasil, então a gente vê assim, você pega o mapa mundial e aí conforme... vai botar assim os lugares que o câncer de mama é o mais frequente em rosa. Então, o mapa é quase todo rosa, né? Só na África que o colo de útero na mulher ainda, infelizmente, ainda é mais comum, porque a gente tem o preventivo, enfim, a gente pode falar depois, que, né, consegue pegar antes de virar um câncer, mas população muito, né, pobre e sem acesso na África. Mas o mapa é rosa. E quanto mais rosa pink e o rosinha claro, mais número de casos de câncer de mama tem. Então, a gente vê Europa e Estados Unidos, aquele rosão. Brasil, um rosa mais claro. Agora, Sul e Sudeste é a mesma cor dos países ocidentais, dos países desenvolvidos. Porque a gente está na mesma qualidade. A gente está São os mesmos hábitos. Agora, Norte e Nordeste
Norte, então, é um rosa clarinho. Entendeu? Então é mais E quando comum. chega na Bahia, todo mundo tranquilo. É tranquilidade, alimentação melhor, acho que também a alimentação. Peraí, entendeu? deixa só para entender. Então, quanto mais desenvolvido o local, Mais mais câncer estresse de tem, mama. porque mais demanda Também tem. mais alimentação ocidental. Alimentação. Alimentação ocidental. Menos as mulheres têm filhos. Mais tarde as mulheres têm filhos. Então, menos filho tá tem. fazendo um menos super sentido amamentação. aqui até para a população, para o público que está Entendeu? assistindo. No norte, a pessoa ainda tem 5, 10 filhos, não faz reposição hormonal, não tem alimentação saudável. Sim. E o índice é bem mais baixo do que aqui no Agora, Rio de uma Janeiro. coisa que vocês todos estão falando, que todo médico que veio aqui participar desse programa tem em comum, que é unânime entre todos, não importa a idade do médico e a geração, é alimentação saudável, qualidade do sono, atividade física. Todos que vieram aqui, o cardiologista falou, infartou, dia seguinte atividade física, não tem mais repouso. Qualidade de alimentação, eu bato nessa tecla sempre. Veio nutricionista aqui também e tal. Então, enfim, não é diferente para o câncer de mama nem para o de próstata. E o câncer, daqui a uns anos, vai passar a primeira causa de morte do que a cardiovascular, que sempre foi em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Vai passar. O câncer vai passar. Então, assim, é o que... Porque a gente está envelhecendo, É a sobrevida maior. A gente tem que ver que a gente está envelhecendo, vai cuidando mais de pressão, hipertensão arterial mais cedo, as pessoas estão se tratando melhor. Concordo. Né? Eu acho que tem mais acesso ao posto de saúde, ao médico da família. Sempre tem um cardiologista um médico da família que vai tratar uma hipertensão, uma diabetes. Mas é o único órgão que mata. É o coração. A gente não pode esquecer por exemplo, ele hoje matou. Hoje lá na nossa ação, tem que cuidar muito bem lá no presídio, tinham medicamentos antihipertensivos para diabetes tipo 2, não tinha nenhum medicamento para doença prostática. 0. Eu que levo todos os medicamentos. Você vê como é que a saúde do homem tem que ser muito pensada, muito melhor. Hiperplasia prostática benigna é tão como eles devem ter uma dificuldade. Não tem nada. Não tem nada. Na verdade, então, é essa proposta do Novembro Azul. A gente, claro, o câncer de próstata vai ser muito falado, muito discutido, os novos tratamentos, né? Mas, na verdade, você ainda tem muito que caminhar na urologia. Aqui, que já foi falado aqui. No posto de saúde você tem ginecologista, mas não tem nenhum urologista. Não tem carência do especialista, né? Exatamente. O sistema de saúde não se organiza ainda. O sistema de saúde não consegue se organizar. Cara, o Novembro Azul foi um grande, falou do Cristo fica azul, né? Legal. Isso a gente aproveita esse espaço para falar da saúde do homem de maneira integral. E você falou as palavras mágicas, atividade física. Ele vai fazer o exame com você de próstata, no momento que você tem, que vocês já fazem isso há muito mais tempo do que a gente, de falar, tu tem que perder peso, cara. Você tem que fazer atividade física, cara. Você tem que se cuidar. Mas o homem não, mas eu acho que o médico, ele agora também está prescrevendo a atividade física. Era uma coisa que a gente não tocava tanto no assunto. Principalmente depois da menopausa, não pode ganhar peso. Não pode. O que olha só, eu quando comecei na mastologia, vamos botar em uns 32 anos, então, as que eu devido à idade, eram todas jovens, os primeiros tumores que eu peguei foram de meninas mais jovens. E dois casos me chamaram muita atenção, que eram de 2 atletas. E o meu mundo, eu não via quase atletas indo na mastologia. Eu via mais pessoas idosas, a pessoa que... sedentária. Eu não via a pessoa atleta. E que eu sempre levantei a bandeira, eu falei assim, o que será que leva as pessoas que fazem atividade física não estão indo no mastologista? Por que não aparece? Com o tempo eu fui vendo essa realidade que acontece. Ou você tem a atividade física para mudar o seu ambiente físico, psicológico, e isso melhorar a sua qualidade de vida. Então, desde sempre, eu quando conversar com meus pacientes, na minha anamnese tem assim, se você se alimenta, quantas vezes, quando você faz atividade física, quantas vezes
por semana e quantos minutos? Qual a cardiovascular? Então, todo mundo chega lá comigo e fala assim, começou, ué, mas você não tinha fazer, ano passado você estava fazendo 2 vezes só. Por que você não aumentou? Por que você diminuiu? Por causa disso. Eu falei, isso não é... Então, você vai falar, vai fazer, vai... Então, isso, para mim, se tornou uma prescrição. A gente sabe que é difícil, né? Muitas vezes o paciente... Ele sai dali e fala que acorda 4 horas da manhã para estar no trabalho, né? Pega 3 horas para ir, 3 horas para voltar. E aí, que horas vai? Aí chega em casa, tem filho, tem... Cansada. Né? É complicado, mas isso é a única coisa que você tem para fazer por você. Né? Que é que a gente estava falando, que é a prevenção primária. O que a gente fala da prevenção secundária? A gente fala prevenção secundária quando a gente... que é o que a gente chama atenção mais agora, né? Detecção precoce. Que é a detecção precoce, porque o câncer de mama, detectado precocemente, na grande maioria das vezes, tem cura. E aí é preciso os exames. E aí você precisa ir no... E dos profissionais. Tem que ter especialista. E aí e tem muita gente que palpa o nódulo e demora 2 anos por falta de acesso, né? Falar, eu até conseguir a consulta, até fazer a biópsia, até eu ter o diagnóstico, até chegar para mim no Hospital da Lagoa, realmente, às vezes, a gente pega 2 anos. Mas muitas vezes, principalmente as mais velhas, por ver medo. Por medo. Vergonha. Esconde até que uma filha veja um bolo ou ver um cheiro. Medo de receber a notícia. Medo de tirar a mama. Tá. Medo de morrer como se ela fosse dormir certo. E não fosse mais estar lá, né? Talvez rezar para aquilo ser um pesadelo. Porque ela sabe que aquilo não é bom quando ela palpa. Então, esconde. A gente ainda pega gente que esconde e por medo de principalmente perder a mama, perder o cabelo. A quimioterapia do câncer de mama cai cabelo, né? Então, a quimio tradicional cai o cabelo, a gente não tem outra opção, ainda mais no SUS. Hoje em dia a gente tem uma touca que congela, mas é particular, nem o plano de saúde cobre. Mas e mesmo assim, 50% de chance dela cair ou não. Então, assim, esse estigma do câncer de perder mama, perder o cabelo, é ainda uma realidade. É como a pessoa, ela tem medo porque ela fica desconfigurada, ela não se reconhece. Perfeito. E todo mundo vai saber que ela está tratando, né? Quando ela fica careca. Então, é isso que a gente tenta mudar ao longo do tempo. Da gente tentar descobrir precocemente. Eu acho nesse que... outubro, desculpa, Carlos, e no Outubro Rosa, vocês batem bem nessa tecla, fazem mutirão, fazem, a gente faz. Como muito. ele falou. A gente faz e eu ainda acredito muito que dá certo, que leva as pessoas a sair dali, pelo menos pegar uma mãe, pegar uma tia, pegar ela, se já tiver na idade de fazer um exame, batalhar, ou mudar os hábitos, ver que isso realmente faz diferença na vida dela. Flávia, desculpa ter te interrompido, Carlos, já vou falar, deixa eu só falar uma coisa aqui que está na minha cabeça, é o seguinte, então, se tratando do câncer de mama, essa mais para Flávia e Mônica, e falando do Outubro Rosa, o câncer de mama tem a prevenção primária, que envolve a genética do paciente e as questões hormonais inerentes ao próprio paciente. Comportamental. Aí, a questão comportamental que o paciente pode mudar, que é começar a se alimentar melhor, atividade ver a qualidade do sono e começar a fazer atividade física rotineiramente, que é um item de prescrição. Segundo a Mônica aqui, segundo outros médicos. Sim. O médico prescreve. E depois a prevenção secundária, que é procurar o especialista, tá? Fazer a mamografia. Fazer o que o especialista mandar depois do consultório dele. Dependendo da idade. E perder esse mito, desmistificar isso, porque hoje em dia tem tratamento. Quando a gente descobre inicial, pequeno... Então, ela pode não fazer a quimioterapia, ela pode não tirar a mama. E eu queria dar um recado, paciente. Você está com a dúvida que está no câncer de mama, aproveita esse Outubro Rosa, vai ao mastologista, se na sua cidade não tem, vai ao ginecologista, faz tudo o que ele mandar, os exames de imagem, exames laboratoriais, e se tiver que tratar, isso a doutora Mônica já falou no podcast que ela veio aqui, a doutora Flávia vai corroborar com isso. Trata,
faz radioterapia, faz quimioterapia, está tudo muito moderno hoje em dia e vamos diminuir esse índice de mais de 73 mil de câncer de mama que está no Brasil. 1.000 novos casos e a mortalidade... É isso, a gente Mas quer dar informação. Fala aí, desculpa. Mas o interessante é que no primeiro slide que eu coloco, nas Você está aulas... falando agora do Novembro Azul. No primeiro slide que eu boto, você vê quase a igualdade do câncer de mama e câncer de próstata. Uma coisa curiosa, né? Cada um tem suas características próprias, mas a incidência é isso. 70 mil de novos homens também, com câncer de próstata. Isso eu ia te perguntar. 70 mil, de 60 a 70 mil. Curiosamente, claro, seguido depois por cólon, né? E outras coisas mais. Carlos, o que você tem a falar, que a Flávia e a Mônica falaram, por exemplo, das prevenções primárias e secundárias, coisa que você tem claro, a falar. Primeira coisa é genética. Tem muita coisa parecida aqui, né? Certo. No delas com a gente da próstata. Coisa genética. Se você tem casos de câncer de próstata na família, a sua chance é maior. Doenças da próstata de modo geral, se você tem algum parente, tem um tio meu que teve câncer, vale a pena você procurar mais precocemente. Se você é afrodescendente, isso é uma característica do câncer de próstata. Qual idade? Há 45 anos. Tá. Se você é afrodescendente, você tem que ter uma atenção maior. E às vezes a pessoa é branca, mas o avô era negro, na verdade. No Brasil é muito miscigenado. Com essa miscigenação. Então, na minha visão de especialista, né, operando muita gente, eu vejo que, na verdade, no Brasil o câncer de próstata é mais agressivo. Você falando com os colegas lá do norte da Europa, do leste europeu, você vê que lá eles têm uma outra visão do câncer de próstata. A gente, na nossa carreira já longa... Mas não será por falta de informação também? Não. Lá, na verdade, estudos americanos robustos comprovam que o afrodescendente, o câncer é mais agressivo. Olha só, lá dentro do Brasil, igual tem de mama? Não sei, pode claro ser que tem. dentro do sul. Tem a mesma coisa. Você falou daquele mapa, é idêntico. Engraçado que é quase tudo idêntico. Azul. Agora, a gente tem que ver que a cirurgia robótica, principalmente para próstata, a gente vê que lá no Instituto Europeu, lá em Milão, foi um boom e era para câncer de próstata. Mas surgiu para próstata, na verdade. Exatamente. Na verdade, a cirurgia... Então, eu acho que deve ter alguma coisa correlacionada, assim, com o aparecimento, com menos agressividade de cirurgia. Mais agressivo. Exatamente. Muito câncer de próstata em paciente mais idoso que você não opera, né? Você faz a rádio na verdade, cada paciente... Isso é legal da urologia, da medicina. Cada paciente é diferente. Sim. Pode chegar um idoso com 95 anos... senhor não vai fazer grandes coisas no senhor. Eu vou, de repente, fazer no máximo uma terapêutica hormonal, se o senhor quiser. Né? Agora, pega um rapaz de 45 anos, de 44, como um professor, diagnostiquei um colega professor com 44 anos. Ele foi fazer, a mulher dele, oftalmologista, pediu o PSA, ele me liga, meu PSA deu 9 nanogramas por ml. Cara, tá errado o exame. Faz de novo. Aí, cara, deu 9, então vem pra cá pro consultório agora. Aí fiz o toque posta quase normal, câncer com 44 anos. Hoje ele tem 65. Então foi operado. Ele foi operado com já tinha incidência algum tempo atrás, porque quando ele operou tinha 44, fez a cirurgia radical e hoje ele tem 65. Então, na verdade... As cirurgias radicais estão diminuindo, que mama a gente está cada vez mais fazendo cirurgias menos radicais. Mas é robótica, mas é radical. É robótica. Mas ainda é radical. É radical. Você tirar a próstata, as vesículas seminais e você... Quer dizer, ainda é uma cirurgia que você faz... A radioterapia também tem uma boa resolutividade. A radioterapia também evoluiu muito, Graças a Deus. Então, na verdade, a cirurgia robótica... Eu já tenho um hospital público, né? Que tem robô, que é onde eu me formei, lá no Pedro Ernesto. Tem robô, né? O INCA tem também, né? O INCA tem. Então, e o hospital universitário. A aeronáutica recebeu agora, a urologia acabou de... Quem vai começar a urologia? Tem um colega nosso que é do hospital da aeronáutica, já recebeu a cirurgia robótica. Quem vai começar a urologia? Primeiro legal, o hospital da Força Aérea. Força Aérea, é do Galeão. Deve ir para lá. Porque a urologia é no HCA. O chefe até da minha equipe. Porém, não. A robótica não tem... Vai ficar lá no HFAG. Porque precisa também de aí eles... Mas então você vê que é uma coisa que surgiu no início, algumas décadas atrás. Isso não é para o Brasil, cirurgia robótica é muito cara, aquelas discussões. Ainda bem que tá aí eu falei, vai chegar. Chegou o celular, vai chegar.
E chegou agora, é muito interessante, você dá alta no dia seguinte para o paciente, você faz uma cirurgia que a gente deixar o paciente 4 dias internado, ele vai embora no dia seguinte. Então, eu acho que a cirurgia robótica chegou para ficar. Ela surgiu na guerra, na verdade. Para um cirurgião operar daqui, lá no Vietnã. Mas não deu certo, né? Que tem um delay e pode... Mas aí os caras, não, mas se não pode na guerra, pode aqui na paz. Então, o cirurgião fica dentro da sala de cirurgia. Pode presencialmente. É presencialmente. Outra coisa que está... Falar nisso, né? Que o acesso melhora e barateia, né? Igual você falou de celular. É o teste genético, né? É outra coisa pra também. Ambos, né? Tanto para próstata quanto para mama. Quando tiver indicação, antigamente era quase impossível a gente pagar um teste genético completo, agora, né? A não ser quem tinha dinheiro. É rotina, Mônica? A rotina seria certo a partir do... Igual o NCCN, que preconiza abaixo seria ótimo que fosse 65, que fosse rotina. Não é, mas quando você tem uma indicação, você vê que aquela paciente pode se beneficiar, a gente consegue fazer e tá tendo uma campanha, começou no Outubro Rosa e vai até o final do ano, que uma indústria está fornecendo de graça o teste genético. Né? Então, interessante você falar nisso, Flávia. Sim, do teste então genético. assim, o teste genético hoje por R$1.000, você tem um projeto Genética para Todos, que divide em 10 vezes, enfim, tá mais acessível. É mais barato que uma escova progressiva. Mas você está dizendo pelo SUS? Pelo SUS? Não, o local que faz não é SUS, mas você pode oferecer, porque às vezes a paciente do SUS está conseguindo fazer, que antes era inviável a gente oferecer. Óbvio que hoje em dia pode ser... Para ambos os tipos tem gente que não consiga. De doença. O teste genético significa que você vai dosar se você tem os genes que podem ou se não... Se você tem uma mutação no gene, o gene todo mundo que tem. pode gerar aquele câncer. Mas se você tiver um erro, uma falha. Por exemplo, o certo é você ter A, B, C, D. Para o teu gene estar ok. Só que você tem A, C, D. O B faltou. Entendi. A falha genética é a mutação. Perfeito. É a falta do ligamento. E a gente sabe alguns genes que estão relacionados ao aumento de câncer de mama, ovário, que foi o caso da Angelina Jolie. É isso que eu ia falar. Aí que a ficou dúvida muito... É a dúvida para você também, viu? Que é o seguinte, tendo sido constatada e tendo disseminado mais esse exame e popularizado, vale a pena a pessoa ir lá e tirar a próstata preventivamente ou a mama, porque eles não são órgãos vitais. Se ela tiver a mutação, dependendo da mutação, aí tem essa indicação. Né? A gente indica. Às vezes a pessoa não vai querer essa cirurgia radical de tirar as 2 mamas, não tem filho ainda, perfeito, quer engravidar, mas a gente tem também um rastreio diferenciado, a gente tem uma vigilância ativa diferente. Perfeito. Então a gente tem o que fazer. Então pegou aquela paciente que tem uma história familiar super importante, ou a paciente com câncer de mama, já muito nova, que você desconfie que possa ter uma mutação, aí sim muda o tratamento, tanto cirúrgico, né, se ela tiver, né, de acordo, quanto hoje em dia a gente tem medicações feitas para paciente mutada. Exatamente. Então, são quimioterapias, terapia-alvo, que a gente faz só em quem é mutado. Então você já faz precocemente, Mônica, é isso? Um dia, quem sabe, a gente vai oferecer para todo mundo precocemente. Né? Descobriu que tem câncer de mama, todo mundo deveria ter. Essa é a visão americana. Todas as pacientes com câncer de mama deveriam ser testadas geneticamente para ver se tem mutação genética. E se deveria ter acesso à medicação? Porque muda a medicação, sim, porque muda a medicação. Tem medicações hoje em dia para o BRCA1. Porque você pode oferecer para os familiares, você pode ter uma busca ativa dos familiares, porque você muda a conduta cirúrgica, na maioria das vezes. Sim. Então, a tendência nos Estados Unidos é todo mundo com câncer de mama fazer teste genético. Hoje em dia, o rol da ANS é abaixo de 35 anos. O paciente abaixo de 35 anos... Isso eu vi numa palestra que vocês duas falaram. Tem direito quem falou foi a Natália. A fazer, pelo o convênio tem que autorizar. Mas no SUS, a gente também está evoluindo. A gente tem projetos em vários estados e a gente... Aqui tem um projeto de lei Carlos, que vai eu estou percebendo disponibilizar. Que, infelizmente, o SUS não está
disponibilizando a tecnologia que tem. Nem mamografia. E por esse motivo, os 75... Principalmente então, a mamografia. Nem mamografia. Né, e aí 75 mil casos estão a gente pega, fala, então tá, pelo Ministério da Saúde, os pacientes fazem mamografia de 50 aos 69 a cada 2 anos. Né? Então, a gente não está nem pegando dos 40 até ad eterno, até paciente for à consulta com a gente. Mas essa cobertura das pacientes que teriam que ser cobertas é fraquíssima. Pouquíssima. Se você pegar o Brasil, o paciente nunca fez mamografia. Entendeu? Bom, então, fora que esquece. Vai passar 2 anos, vai lembrar, agora está no meu 2º ano. Eu acho que apesar dos programas... 65 nunca fez mamografia. Apesar dos progressos todos que nós tivemos, falamos aqui de robótica e outras coisas demais, você vê ainda a parte... Lembramos que 75% da população não tem plano de saúde. Essa é uma discussão que a gente faz sempre, quando a gente fala em cirurgia robótica, é legal, mas o cara não tem acesso a fazer o diagnóstico. Então, eu acho que isso tem que ser ampliado. Tem alguns serviços aqui no próprio Rio de Janeiro, o próprio serviço do Pedro Ernesto, está muito forte em termos de saúde do homem, mas, na verdade, você tem que ampliar mais. E você a gente está numa bolha, a gente está na capital do Rio de Janeiro, na região sudeste, né? Tem o interiorzão do Brasil. Então, assim, mamógrafo teria para poder cobrir toda a população. Brasil, o Brasil. Mas só que ela está mal concentrada. Eles estão concentrados nos grandes centros. A pessoa tem que sair do interior, lá do Amazonas, para fazer uma mamografia, viajar 6 horas de Rio. Não vem. Não vai fazer. Isso eu acho que cabe ao serviço público, né? Nós somos oriundos do serviço público, de escola pública. Na verdade, você tentar democratizar um pouco mais esse acesso, né? Claro. Isso tem a ver com o Novembro Azul. Foi o que eu perguntei para Flávia e doutora Mônica. Isso daria uma melhorada no número, né? De 74 mil. Estatística, talvez, né? Que na verdade... Eu não sei, talvez, como a gente está falando, talvez se melhorar... Incidência, não, mas de mortalidade, mas sim. Mortalidade, Está em estágio menos avançado. É isso. O que acontece é o seguinte, Gui, se a gente encontrar mais em fase precoce, a gente não vai deixar com que tenha aquela mortalidade. Não falta médico, não, para operar, não falta médico para atender, não falta. A questão é saber distribuir e saber fazer a mensagem correta chegar. Muito disso a gente precisa que a mídia ajude a chegar com essa mensagem correta para que a gente atinja aquela pessoa que está lá sentadinha, que está ali, que não nem pensava em fazer algum exame. Isso tanto naquilo de que a gente fala do Outubro Rosa, como do Novembro Azul. A gente tem que entender que a nossa população, todo mundo vai morrer, mas que não morra sofrendo. Então, para não morrer sofrendo, a gente tem que fazer algumas prevenções. Você conseguiu fazer a sua prevenção primária? Ótimo. Mas, principalmente, aquilo que a gente está incorporado, onde a gente está incorporado, como prevenção secundária, que seria a detecção precoce, naquilo que a gente oferece para a população, essa que a gente tem que dar o acesso para a pessoa chegar e a gente conseguir tratar. Perfeito. Porque, de repente, a pessoa está ali fazendo o dever de casa dela, mas ela não está tendo acesso para conseguir as coisas. A mamografia, a gente pode pegar assim, umas microcalcificações, que nem virou nódulo ainda, então é totalmente impalpável, que é um carcinoma incita, um carcinoma intraducto, que ainda nem virou invasor. Pré. Então, assim, é uma chance de cura enorme, né? Mas aí tem que ter a mamografia. Ela tem que fazer a mamografia. Perfeitamente. A pessoa se cuidou, fez tudo, mas não tem quem a receba para... As portas não são abertas, né? Não tem o acolhimento para essas pessoas. Mudou, melhorou. Agora, só uma pergunta para você, já que eu fiz para as meninas, né? Se é assim que a gente pode falar. Nos Estados Unidos, principalmente, percebeu que tem uma mutação lá nessa detecção genética, a mulher tem a possibilidade de retirar as mamas. E no homem, o cara tem nós ainda não chegamos a esse ponto. Essa semelhança não existe. Tem o Angelino Jolie da... Essa semelhança... Não tem o Brad Pitt. Não tem o Brad Pitt. Essa semelhança ainda é claro que Nem tem... sei se a gente podia falar isso. É claro que tem traços genéticos, tem marcadores genéticos, mas isso ainda está incipiente para a gente. Tá. A gente mais é detecção precoce
através do PSA, dos exames diagnósticos, do toque. Que também pode ter um tratamento menos agressivo. Se você descobrir é igual a ela, se você descobrir o câncer de próstata inicialmente, você faz uma cirurgia ou uma radioterapia que seja, você consegue resolver de uma maneira muito interessante. Mas quando o câncer de próstata, como o câncer de mama, começa a invadir outros órgãos, invade a bexiga, as vesículas seminais, já começa a ficar muito complicado. Porque, na verdade, a proposta, como delas, é diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce ele passa pela consulta ao urologista, pela realização de exames próprios, como toque retal, como PSA, como, se for o caso, uma ressonância magnética, que hoje é o padrão ouro para o estudo da próstata. Mas, muitas vezes, essa questão do toque retal, muitas vezes o toque retal, hoje eu fiz um toque retal no paciente e falei, pode ir embora. Pode ir embora tranquilo. Seu PSA está normal. Toque retal, tem uma experiência enorme nisso. Você pode ir embora para casa. Só volta ano que vem. Então, você também tem como formar profissionais mais gabaritados, para, através de um toque, através de um PSA, você fala, cara, pode ir para casa. Não precisa fazer ressonância. Não precisa fazer ressonância. Porque senão é isso que eu falei. Eu estava outro dia no hospital infantil, que eu opero criança também. Cara, não, o senhor vai ter que usar capote para operar fimose. Eu falei, capote descartável, né? Falei, você vai acabar com o mundo, né, cara? É desnecessário. Isso aí não tem nenhum estudo que mostre que você operar uma fimose numa criança tem que botar um capote. Você vai acabar com o mundo, né? Falei lá, porque, na verdade, tem que pensar nessa questão do gasto, né? Das ressonância para todo mundo, já pensou? Eu posso pedir ressonância para todo mundo. Quer fazer ressonância? Não é o caso, eu vou fazer um toque. Aí o toque volta. Né? Eu faço um toque, eu tenho experiência grande. Faço o toque, cara, pode ir embora tranquilo, você não tem nada. Então, na verdade, eu acho que toque tem limitações, o PSA tem limitações, a ultrassonografia tem limitações, mas que eu explico ao paciente, um examezinho vai somando o outro. E a experiência do médico, a qualidade do médico, né, vai te dizer que você tem que caminhar por aqui. Perfeito. É claro que nem todos os cânceres de próstata vão ser tratados. Tem alguns trabalhos que dizem que se eu e você vivemos até os 95 anos, nós vamos ter um foco de câncer de próstata. Tem alguns trabalhos que comprovam isso. Mas, na verdade, nem todos vão ser tratados com cirurgia radical, nem todos vão ser tratados com radioterapia. Tem que discutir com o paciente os prós e contras. Eu já vi e ouvi do médico aqui também, do especialista, que todo homem vai ter câncer de próstata. Provavelmente. O que importa é o grau dele. A diferenciação. Sinais e sintomas. A gente tem um trabalho de necrópsia, né? Então, pegava a mama e aí via que tinha carcinoma lobular. Toda mulher que hoje também. Em dia, toda mulher, carcinoma in situ. Não é mais chamado de carcinoma, porque todo mundo tinha e não necessariamente isso ia virar um câncer e ia dar algum problema clínico, né, ali. Eu ia te perguntar sobre câncer de testículo, que é uma coisa que a gente pega em jovem. Eu falei para os alunos, falei para os alunos hoje. Agressivo, falei para os alunos hoje. Qual é o câncer mais comum no homem de 20 a 40 anos? Aí tinha um que sabia. Câncer de testículo. O câncer mais comum é esse. Eu já vi um menino que me pediram uma ajuda e não sabia o que tinha, mas estava emagrecendo. Quando chegou, tinha linfonodo aqui, emagrecendo. Era um câncer de testículo. Na verdade, é isso. E aí eu falava, essa é a proposta do novembro. Eu botei ele aqui dentro do hospital, eu botei ele. O Novembro Azul, ele vai muito... Agora... a proposta nossa da urologia é fazer igual vocês da ginecologia. É pegar aquela mulher, que vocês fazem já isso há décadas, né? Pega aquela mulher, ela fideliza com você. Aí vem a filha, traz a mãe. Então a ideia da urologia é essa, a gente copiar um pouco da ginecologia e cuidar do homem desde a infância. Então, assim, menino jovem... Pode ter tem que ser examinado, porque você tem garotos que ninguém... uma falha, acho que na formação da pediatria atual, é que eles não fazem o exame completo, não. Aqui na parte do pênis e bolsa escrotal, só o senhor, mas a pediatra não examinou. Então, você tem que ampliar. Então, a urologia tem essa coisa fascinante que você consegue pegar da criança, né, ao velhinho de 95 anos. A pessoa apaixonada pela urologia, né? Vou dar uma viajada aqui agora, hein? A mulher, você falou, pelos hábitos de vida, vocês dois também comentaram que a mulher está bebendo mais, está fazendo mais não sei o quê.
está se equparando mais ao homem, né? Isso é um trabalho recente. Né? Saiu um trabalho recente. É palavra de vocês. Comportamental. Beleza. Da mesma forma, então, que o homem então está também tendo que ser mais cuidado como a mulher era antigamente por um ginecologista. Vai então, ter o médico do homem, então uma coisa mais... Está começando a ficar mais presente. Essa é a proposta. É uma coisa filosófica. Não, mas isso porque eu tô percebendo na mesa aqui. Os homens têm preconceito e são machistas, sim. Então, que a mulher tá... Fazer o toque. Mas essa palestra que eu vou dar agora no dia 1º de novembro, na verdade, eu mandei chamar todo o corpo do hospital, inclusive as mulheres. Porque muitas vezes ele carrega o homem. Exatamente. E o filho, Flávia? A mulher carrega o homem e o filho. Ela leva o homem. Quantas vezes eu chego, aí você vê que o paciente foi fazer um exame prostático e está meio desconfortável. Não, doutor, fui eu que mandei ele vir. Ela entra junto, né? Fala, o que trouxe o casal assim aqui, né? Tem um memezinho, né? Que o lacinho rosa... puxando é muito comum. O Novembro Azul, assim. Agora é a sua vez. Eu sou pacificador e agregador. Então tem todo um lado bom e agregador do empoderamento feminino. Sim. Hoje... Não, quando você fala, tá bebendo mais, eu falo, graças a Deus. Sim, né? e tá trazendo o marido com certeza, sem preconceito, sem mito, filho, adolescente. Aquela figura do homem... Para dentro aquela figura do homem, o chefe do lar, isso caiu. No que caiu, as mulheres estão chegando para ele, cara, tu vai ter que se tratar, não quero ficar viúva, não, cara. Tu vai ter que fazer um exame de próstata, você vai ter... Cara, mas isso é todo dia. Então, o Novembro Azul tá aí para cuidar de tudo do homem, não, essa é a proposta. É claro que o câncer de próstata... Está na pauta, né? É o top, né? Porque... acaba que o Outubro Rosa ficou para o câncer de mama. E muita gente pergunta sobre autoexame, né? Mas eu não sei examinar minha mama, eu palpo um monte de coisa, eu acho que tem um monte de nódulo, né? E as campanhas foram realmente mudando ao longo, né, do tempo, que é para você conhecer a sua mama. Autoconhecimento. Né? Então, é um autoconhecimento. Você realmente olhar, você palpar no banho, que seja. E qualquer alteração, eu achei que meu bico ficou esquisito, saiu um... Pode não ser nada, mas qualquer alteração, não precisa ficar lá palpando. Vai ao médico. Porque realmente, às vezes, confunde, causa uma ansiedade, talvez, né? Mas procura. Então, assim, você conhecer a sua mama e olhar. Porque também tem esse mito, essa vergonha principalmente as mulheres mais velhas, de olhar, de palpar, né? De olhar no espelho. E não ter vergonha. Hoje em dia, eu acho que a mulher ficou com menos prurido de falar uma com a outra o que ela sente e o que ela tem. E até com o marido, Exatamente. Né? O que eu acho que acontece também no homem é isso, é perdendo um pouco essa questão de vergonha, de falar que está sentindo alguma coisa estranha. Eu tive o caso de uma paciente minha que teve câncer de mama. Ela ligou para mim, doutora, olha só, eu sei que não é a sua área. Eu falei, não é na minha área, ela está me ligando, o que será? O meu marido está sentindo uma alteração na bolsa escrotal dele. Eu, oi? Aí ela, o que a senhora acha que pode ser? Eu falei, olha, eu poderia te ajudar palpando, mas pela idade dele, eu acho melhor ele procurar logo o uro e ver o que ele está palpando, porque fatalmente, se ele nunca palpou, isso aí tá estranho. Era um câncer de testículo. Interessante. Eu acho que assim, ele achou, falou com ela, foi a primeira pessoa que eu vou ligar, vai ser doutora Mônica, eu falei assim, você é a médica de confiança dela. Aí o que paciente nunca ia pedir ajuda para a mulher para falar que estava sentindo alguma coisa no ia proibir ela, falar, não fale, não toque. Não fala para ninguém, eu não vou trazer. Calada, eu vou dar um jeito. Eu dou um jeito e não vai dar e vai rolar. Não, e depois teve uma coisa mais interessante nisso tudo, que ele falou, a senhora quer que eu mande uma foto? E agora nude, né? Mas tudo bem, não tem problema. Mas o que acontece? Eles estão perdendo um pouco a vergonha. Estão, sim. E isso é legal. É legal porque ele já chega falando, vim aqui fazer o exame, eu sei que eu preciso. Eu acho que está mudando mesmo. E também cabe a nós, você que tem que... Eu sempre brigo com isso lá, tanto na universidade, né, pública, quanto na sociedade de urologia, que também é um órgão público, né, que a gente tem que ir para frente.
Não adianta você deixar, eu faço as palestras, né? A gente já fez junto, eu e a minha amiga. Acho que tem que... faço, eu arrumo coffee break, eu faço tudo, eu falo, chama todo mundo do hospital. Eu quero que a moça da faxina venha, eu quero que a moça terceirizada venha. Porque isso é interessante pelo seguinte, a gente promove para os pacientes, mas a gente tem que lembrar quem trabalha conosco. Sim. Em primeiro lugar, quem trabalha são essas pessoas que se as pessoas estiverem conscientizadas, elas vão conscientizar outras. Porque cuidando de mim, eu estou feliz. Se está cuidando e tendo um olhar para mim, eu estou feliz. Então, se eu receber isso da médica, que toda hora que todo mundo passa, que vai conversar, e essa médica está olhando para mim, caramba, eu acho que eu tenho que ajudar também. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é fechar a porta de casa e fazer em casa. Em seguida, você bota o pé para fora e vai fazer para uma população melhor. Por quê? Porque você não está só ensinando, você está acolhendo. Acolhendo, perfeito, Mônica, brilhante. Eu acho que a gente faz muito isso nos hospitais diversos, já fiz em vários hospitais que eu trabalho, na verdade, junto com a Flávia e outros lugares. Na verdade, você também valoriza o funcionário. Ele é um formador de opinião. Primeira coisa que eu falo, você trabalha aqui, não interessa o setor que você trabalha aqui no hospital, você é um formador de opinião. E a partir daí você começa a gerar, fica um ciclo bacana, chega, conversa com o pai, você tem que fazer exame. Então, eu também queria dar um recado para a turma do Novembro Azul. Novembro Azul é o mês em que os médicos urologistas querem cuidar da saúde do homem, do gênero masculino. Então, não deixa de se cuidar, aproveita aí, pessoal. Esse Novembro Azul, já falamos do Outubro Rosa, Novembro Azul, vai ao urologista, faz todo o check-up, todo o exame que ele sugerir para você, sem preconceito, sem medo, ouça a opinião, faz os exames e o que tiver que fazer, faça, porque tudo que você descobrir precocemente, o tratamento vai ter bem mais resultado, mais êxito. E, como o Dr. Carlos André está dizendo aqui também, não é só para ver câncer, é para ver toda a saúde sexual, hormonal e tudo do homem. Então, vá. No Novembro Azul agora, se dê esse presente aí, para o seu filho, para o seu pai, para todo mundo, faça um check-up e procure o urologista. Certo, Carlos? Com certeza. Nossa, obrigado por ter falado essas palavras tão bacanas, mas é isso que é a nossa proposta. A procurar o urologista para examinar a próstata, com certeza que é o grande tema, é o câncer mais comum no homem, tirando a pele, como já foi falado aqui. E cada paciente vai ter um tratamento diferenciado, né? Nem todo mundo vai ser operado. E se for, como acabou de falar, diagnóstico precoce, a cura é total, né? Então, a gente torce para todo mundo estar sendo diagnósticos mais precoces. Vamos diminuir o índice também alto. Infelizmente, no Brasil, você ainda pega o câncer de próstata muito avançado, tendo em vista a falta de acesso, as dificuldades. Como ela falou, essa incidência talvez aumente, porque, na verdade, está aumentando no câncer de próstata, talvez a mama... tem muito mais idosos, né? Então, talvez... Mas tende a ser um câncer que não é tão agressivo. Tudo bem que aqui no Brasil você falou que é mais agressivo, mas que tem tratamento se você tem que diagnosticar e dar opção para o paciente. Dá essa opção. Teve o maior oncologista do mundo, já era um senhor de idade, dos Estados Unidos, melhor dos Estados Unidos. Ele teve câncer de próstata. Aí chegaram para ele e falaram, tem vários tratamentos. Sabe o que ele optou? Nenhum. Convenceu um cirurgião a operá-lo. Operar, tirou a próstata. Engraçado, ele convenceu. Aí você fiquei olhando ele falando, falando, por que o cara é oncologista, que ele conhece tudo, né? Então, ele convenceu... Fazer um bloqueio hormonal, fazer uma radioterapia, não. Ele convenceu um cirurgião, apesar de ter uma idade já avançada, ele convenceu um cirurgião, provavelmente por robótica, a fazer a cirurgia dele. Isso, eu brinco às vezes com as pacientes e falo, é a realidade, né, do homem, da mulher. Se a gente sai com 8 amigas numa mesa aqui, uma provavelmente vai ter câncer. Então, o câncer, realmente a incidência do câncer de modo geral, como foi falado aqui, vai aumentar. Muito, seja um a cada câncer, 8, um a cada câncer, o grande truque é o diagnóstico diferencial. E o diagnóstico diferencial, como já foi falado várias vezes aqui, são os exames preventivos. Seja da mama, seja da próstata, seja do colo de útero, seja do intestino. O nosso sonho, né, que
a gente quer que se torne realidade, a gente ter acesso ao tratamento igual para quem é do SUS, para quem é privado, para quem... Eu acho que o Brasil tem capacidade disso. O Brasil é um país grande. A gente conseguir dar oportunidade de tratamento igualitário. A questão do Brasil ser tem condição de fazer, eu também acho. Mas eu acho que a gente dentro do Brasil tem vários Brasis. Na verdade. O que acontece aqui não é a mesma coisa que acontece no norte. Então, até a mama é diferente que do norte para a mama do sudoeste. Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender primeiro o Brasil. Depois de a gente entender bem o Brasil, isso não é fácil fazer. A gente entender o que aquela população precisa. E, mediante a isso, a gente criar uma linha de acesso para aquele tipo de população. Eu acho que dessa maneira, quando a gente conseguir peneirar e organizar, a gente vai ter uma medicina que vai ser para todos, uma medicina com saúde, a gente vai ter uma medicina própria para cada região do Brasil. Porque o que está faltando para a gente é a gente ter esse olhar de conseguir ajustar as melhores linhas de tratamentos e detecção para cada local do Brasil, porque nós somos diferentes. Então, assim, tem mais afrodescendentes com câncer de próstata. Poxa, foi muito bom entender isso. Então quer dizer que o pessoal do Sul, não, mas pode ter. Mas olha só, você invariavelmente, não quer dizer que você nunca vai ter um câncer de próstata. É mais prevalente em afrodescendente, mas você pode ter. Então, tudo isso vai ser com a atitude de alimentação que essa pessoa tem, mediante lá no Sul, como é que é essa alimentação, mesmo que não seja afrodescendente. Então, vamos ver o que precisa para você, para mesmo que descubra um câncer de próstata, fazê-lo em estágio inicial, como a gente tem que fazer? É essa visão que eu acho que no Brasil, tanto para a mama quanto para a próstata, enfim, a parte urológica, é isso que a gente tem que incutir desde cedo na cabeça, principalmente das crianças. Porque a educação tem que ser dada no colégio. A gente vem de base para aquela pessoa, quando ficar mais velha, ela saber cobrar. Porque o que a gente não sabe fazer ainda no Brasil é saber cobrar os nossos direitos. Então, a linha de acesso, tudo que vai aparecendo hoje em dia, é porque talvez a mulher consiga esse diferencial porque ela cobrou mais, ela peitou mais, ela conseguiu mais. Então, ela tem hoje em dia uma diferença de acesso um pouco modificada. O homem está começando a ver isso agora. Então, eu acredito que mais ou menos em 5, 10 anos, isso já começa a mudar. Mas até lá, muita água vai rolar, eu acho. Eu acho que beleza, muito boa. O Novembro Azul foi uma coisa espetacular, que não existia. E pegamos um pouco do know-how do Outubro Rosa e está um negócio muito interessante, com camisetas, com todo mundo participando. Eu acho que nós, que somos profissionais, como estamos aqui hoje, né, juntos, temos que aceitar todos os convites. Tem uma palestra para dar lá numa igreja, lá no interior do... Eu vou, já me chamaram várias vezes, eu vou. Né? É porque você vai chamando a atenção. Eu acho que as pessoas querem ouvir. O povo brasileiro quer ouvir, ele quer... Esse era o intuito lá da irmã da Susan, quando começou o Outubro Rosa. Chamar a atenção, conscientizar sobre o câncer de mama. Né? A gente está fazendo super isso aqui, né? Cada um falando aqui. Mas eu queria muito fazer essa... Foi uma ideia aqui da Mônica também, fazer esse encontro do urologista com mastologistas, né? Para a gente poder conscientizar, assim, diminuir esse número de letalidade. Letalidade, que talvez a incidência... E de morbidade, de tratamento agressivo. Um tratamento avançado, a paciente com câncer avançado. De quimioterapia. Seja o câncer que for da nossa área. Cirurgias radicais, que a gente pegava aqueles braços inchados, que a gente chama de linfedema, que a gente vê pessoas operadas há muito tempo. Então, a gente está tendendo a cada vez fazer tratamento. Eu vi uma desarticulação agressiva. Tirava os músculos, ficava só a pele e a costela. Eu tenho visto também. Então, assim, esses tratamentos mega agressivos, a gente está diminuindo, porque a gente vê talvez que isso não vai mudar a cura da paciente de fazer, mas muitas vezes a gente ainda está tendo que fazer porque está muito avançado. Então, tentar diminuir a mortalidade e a morbidade do tratamento.
E uma coisa, gente, e a medicação? Eu tô com essa dúvida. A única pergunta que eu trouxe aqui hoje. Mentira, já fez outra, mas pode fazer. É verdade mesmo, eu fiz aqui no calor do momento. Mas aqui... Mas essa é do coração, a pergunta. Não, essa é uma dúvida que eu tenho dos meus pacientes. E aí eu queria saber, que medicações, qualquer uma, seja suplementos, medicações, que está na moda, ou que é a tendência, que o pessoal está usando, pode falar mesmo, abertamente, que realmente vocês acham, e não é verdade absoluta que vocês estão dizendo, é opinião de expertise, né? Alguém que tiver que comentar o contrário, que comente. Mas eu queria saber a opinião de vocês de medicações que aumentam tanto o câncer de mama quanto o câncer de próstata, em específico, esses dois tipos. Quer saber... Qualquer agora está o boom de uso de testosterona em homens e mulheres. Realmente e creatina. E creatina. Eu falei produtos também, viu? A creatina, porque realmente, eles estão vendo em ratos a metastatização de ratos com câncer, ratas que tiveram câncer de mama e a metastatização. É importante... Então, está sendo falado que com o uso do advento da creatina, o negócio fez boom. É importante informar a população, vocês que são especialistas. Depois a pessoa pega essa informação e faz o que ela quiser. Eu acho que o uso da testosterona... Todo mundo, Flávia. Quero, stop! Também só uso isso. Eu não Stop. uso. Só creatina. Eu acho que esse uso abusivo da testosterona, sem acompanhamento médico, em academias, né? Eu acho que isso aí realmente pode estar contribuindo, né, para o aumento mais precoce do câncer da próstata. Certo. Que o câncer da próstata, ele é regulado pela testosterona. Tem algumas dúvidas ainda. Importante aí. Tá? Algumas dúvidas se a diminuição da testosterona ela coincide com o aumento do câncer de próstata. Tem alguns teóricos que acham que você repor quando é necessária a testosterona seria uma indicação, mas em caso de hipogonadismo. Não é você testosterona é para isso. Não é você usar a testosterona em pacientes jovens que não tem nenhuma indicação, não tem hipogonadismo. Entendi. Mas hipogonadismo para o pessoal saber. É baixa dos hormônios. Fazer exame de hormônios, você pode fazer exame dos hormônios. Se realmente a testosterona estiver baixa, você tem que repor. Mas na verdade é isso. Esse uso abusivo está tendo consequências muito graves. Muito graves. Hoje é cansaço, faz testosterona. Né? Quero ficar mais forte. Esqueceram da anemia, que não dá cansaço no Brasil a anemia. Né? Esquistossomose já foi do passado. Eu quero ganhar massa muscular, faz testosterona. Eu acho que testosterona. Flávio, então, mas peraí, tem então, na sua opinião, o uso abusivo de coisas estética, não? Sintéticas. Você acha que pode... Com certeza, mas com certeza. Isso aí... E vocês, meninas, acham que é o tal chip, né? Para a mulher na mama. O grande problema primeiro que muitas vezes a paciente chega com chip e não sabe nem o que tem nele. Explica o que é o chip. O que é o chip? Bota um implante com hormônios. Tá. Mas você pergunta, a paciente não sabe se é estrogênio. E não sabe nem quando botou. Era a minha pergunta. É um implante subcutâneo. É um implante subcutâneo que a maioria das vezes, muitas vezes, não é removível. Você não consegue remover. Não é. Eu já tentei remover de uma paciente minha. Não consegui. Eu falei, desculpa, não estou conseguindo. Então, às vezes, a paciente desenvolve um câncer de mama, tá com o implante, teria que tirar o implante porque o câncer de mama dela cresce em vigência de hormônio e ela está com o hormônio lá sendo liberado. E a gente não consegue tirar. E às vezes não sabe. Então, a maioria das vezes é estrogênio, gestrinona, que é para ganhar massa, para o cansaço. Testosterona, mulheres usando direto. E uma quantidade alta. Então a gente vai dosar. Porque eu dosei minha testosterona. Tá baixíssima. Tá baixíssima, mas é para estar baixíssima. A mulher não é para dosar testosterona. E vai estar baixa, ela não tem que ter a testosterona alta. Mas quando usa, mas eu ganhei disposição, eu ganhei massa, ótimo. Mas assim, Tem alguns casos, vamos botar um uso indiscriminado. Exatamente. O uso indiscriminado. Agora, para tratamentos, existe tratamento de endometriose, enfim. Outros que aí você vai utilizar e vai fazer. Mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando aqui do uso indiscriminado. Que é estético. Exatamente. Puramente como uso recreativo. É isso que está acontecendo. Esse é o nosso problema. E a gente vai pegar o que vai acontecer daqui a pouco.
porque vai Dá ter 5 anos. Vai ter um boom. Bom de quê? De câncer. De neoplasia de modo geral. É isso que eu queria saber. Em homens, em mulheres. Hormônio favorece câncer hepático. Sim. Né? Então, assim, a gente teve uma acho que BBB, tal, que era super linda, e ela falou abertamente que ela usou muita bomba, muito anabolizante, e ela teve com 30 anos um câncer hepático. A gente vai pegar, né? Nós não estamos aqui discutindo se é certo ou se é errado, porque tem médicos que prescrevem e que a pessoa faz o que ela quer. A minha pergunta foi, já que nós estamos falando do Outubro Rosa e do Novembro Azul, se o uso indevido ou recreativo de algumas substâncias pode levar ou propiciar que a pessoa tenha mais chance de ter ou não aquele câncer. E tem. Então, é isso que acontece que as pessoas a gente tem que entender também, por exemplo, existem as pessoas que têm um risco aumentado para ter câncer de mama. Essas pessoas vão botar um chip? É aquela história. Que a pessoa se sente melhor e que fica mais bonita e que ganha massa muscular, a gente não tem dúvida. Não tem dúvida. Mas, assim, outra coisa, não está liberado o uso de gestrinona para fins estéticos. Então, tem uma contraindicação médica. Não está liberado. Não tá. Então, assim, o que a gente fica vendo? É o uso indiscriminado de razões essas que não são pertinentes àquela linha de tratamento. Então, isso a gente... É uma coisa que você tem que pontuar. Você, quando o paciente... vai fazer o uso do chip, ok. Vai antes no seu mastologista para ver se ele vai... E aí você vai assim, olha, eu tenho aqui o risco cirúrgico do paciente. Eu tenho um risco cirúrgico não, perdão. Eu tenho um risco dessa paciente. Vamos ver se ela é de baixo risco, se ela é médio risco, alto risco. A gente vai liberar uma coisa onde o paciente é alto risco... Então, antes de uma mulher ir botar o chip da beleza, vale a pena fazer um rastreiozinho. Porque a idade dessa mulher que eu vejo é 40... Isso, com certeza. A pessoa não pedir uma mamografia ou uma ultra, pelo menos, porque não dá a mama deve ser... Não acho? É relevante isso, né? Tem que não. Igual quando o cirurgião plástico vai fazer uma mamoplastia em alguém acima de 40 e não pede uma mamografia. Tem que ver e a gente, às vezes, pega aquela mamoplastia, vem um câncer, mas não fez nenhum exame. Então... Manda até para o mastologista, antes, né? Pode mandar antes, melhor do que mandar depois que já está operada e a gente fica naquela... Então, assim, fazer com responsabilidade, né? Assim, não sou contra, acho até que tem algumas indicações, mas está totalmente indiscriminado, tá? Tá uma coisa... Porque dosei a testosterona e está baixa. E você falou interessante, para mulher não é para estar alta a testosterona. Não. Quer que esteja mais de 800, não vai estar. Não. E é o certo. E aí, quando tá, aí chega, porque meu cabelo tá caindo, porque, enfim. Bem, então... Pô, pessoal, e aí, o que vocês acharam da nossa conversa? Não, muito boa, muito boa. Mais uma adorei. oportunidade para falar do Novembro Azul, né? Que a gente já persegue há tantos e tantos. Depois de dar uma camisa dessa aí, vocês. Eu quero uma camisa. Eu também quero. Vou pegar mais lá, mas hoje, depois eu... Você me dá lá e eu trago para ele. Porque, na verdade... E um negócio sobre o Outubro Rosa também. Que, na verdade, a gente fica feliz de estar aqui. Obrigado pela oportunidade. A gente está falando sobre isso, a gente fala isso toda hora, o dia inteiro. E acaba... as coisas acontecendo, né? Você vê que a saúde do homem é falada, cirurgia robótica chegou no hospital público para tratar o câncer de próstata, como a doutora falou, tem no INCA, tem no Pedro Ernesto. Era uma coisa que a gente, algumas décadas atrás, não vai chegar no Brasil. Chegou de maneira muito interessante e eu acho que é isso. Quando a gente abre um espaço como esse, obrigado, para falar um pouquinho sobre câncer da próstata, sobre prevenção, sobre acesso ao urologista, nós estamos fazendo o papel da nossa sociedade. Pô, legal, Carlos. Belas palavras, muito boa. Gostei, fiquei muito feliz. E você, Flávia? Você quer ter mais algo para complementar sobre o Novembro Azul, Outubro Rosa? Já estou até confundindo. A gente fez isso aqui dobradinha. É a primeira vez que a gente faz junto. Junto. Né? Estou achando o máximo essa participação aqui. Ideia da Mônica.
Da Mônica Travassos. Porque geralmente faz em outubro, aí dia 1º entra vazio. É o lacinho carregando. Não, queria agradecer. É um lacinho carregando, eu não vi essa não. Nunca tem uma charge, viu? tem uma charge. Uma charge. O laço rosa assim, carregando. Agora é o sua laço vez, azul. o laço azul. A gente podia botar aqui, viu, pessoal? Tem, essa é charge, muito legal. Agora é sua vez. Então sai o Outubro Rosa, geralmente dia 1º de novembro a gente bota o sai Outubro Rosa, entra o laço carregando Novembro Azul. Até essa conexão de um estar ao lado do outro, foi muito legal. Uma bela sacada, foi uma coisa muito legal, muito legal. Foi uma sacada que outros fizeram, né? Agradecer, porque que outros fizeram e a gente está aqui. Acho que a gente está aqui para isso, assim, a gente deve um retorno para a sociedade. A gente né? faz. Eu falo isso muito, que eu vim de escola pública, vim de faculdade pública, as residências, então eu acho que a gente tem que tentar dar de volta. E eu nunca saí daqui do Rio de Janeiro, então tentar dar possibilidades para essas nossas pacientes daqui, né? Então, ainda estou lá no SUS, no serviço público, porque eu realmente acredito que a gente pode doar ainda uma parte para essa sociedade, sabe? E o sonho é esse, a gente conseguir tratar cada vez melhor nossos pacientes. E mamografias para todos. Agora até no hospital a mamografia está quebrada desde janeiro. É uma luta eterna, mas tentar sempre melhorar, né? Bem, a mensagem é sempre muito bom estar com todos, na verdade, com todo mundo da equipe, a nossa equipe inteira, trabalhando em prol de conhecimento, principalmente naquilo que a gente acredita, que é a medicina com saúde. A medicina ela tem que vir com saúde, a medicina ela rebusca, na verdade, tudo isso, todo um alinhamento do ser humano está com saúde. Então, a gente não está atrás de doença, a gente está atrás sempre da melhor condição de saúde. Então, adorei estar aqui com todo mundo, como sempre estar com o guia aqui do lado, sempre esse bate-volta aqui nosso, e com especialistas naquilo que sabem fazer, o que sabem fazer melhor, que é o mastologista e o urologista falando daquilo que a gente pode fazer pela população. Adorei. Pessoal, então é isso. Eu acho que a gente podia ficar aqui mais 2 dias falando, tem muito tema, mas também estou muito satisfeito com essa nossa conversa. Espero que esse programa seja amplamente divulgado para a população toda, porque o conteúdo aqui foi de informação pública, para que a gente melhore a cura dessas doenças que foram faladas aqui. E, poxa, fortalece o canal, deixa seu like, se inscreve no canal, toca o sininho de notificações, tá? Compartilha aí com seus grupos de WhatsApp. E vamos seguir lá a doutora Flávia no Instagram dela, vou botar o link na descrição aqui, doutor Carlos André, vou botar o link na descrição aqui também, doutora Mônica vocês conhecem, inclusive soube até que ela já está recebendo mensagens de vocês lá no dela, né? E beleza, é isso, ó. Conto com o like aí de vocês, tá? E se quiser comentar, deixa os comentários, porque a partir de agora a gente vai fazer vídeos respondendo aos comentários. Eu acho que é um grande negócio. Inclusive, eu pergunto para os convidados que estiveram no programa, para eles darem uma resposta mais precisa, eu respondo para vocês. Beleza? Dito isso, valeu, pessoal. Flávia, Carlos Obrigada. André, doutora Mônica Travassos. Até uma próxima. Até galera. Até a próxima. Valeu, valeu.